Olá a todos. Iniciando agora nosso curso de Astrologia Sideral, nossa primeira aula sobre História da Astrologia. Eu peço desculpas a vocês pela demora, mas eu tive que trocar os meus equipamentos, implementar algumas melhorias para poder dar continuidade nos cursos online, né, que eu faço de astrologia e outros cursos também que eu ministro online, que é o futuro, né? Nós, a partir do momento que existe a tecnologia, ela tem que ser a serviço do homem, não o contrário, né? Então, começando nossa aula de hoje, saber os fundamentos é tão importante para qualquer conhecimento, ter os fundamentos da sua história, né? Senão fica uma coisa vazia, uma coisa perdida. Então, claro que alguns de vocês podem já saber algumas coisas que eu vou falar aqui, não acredito que tudo. E mesmo essa aula é uma aula onde eu passo uma noção para vocês. Não é tão completo como poderia ser, senão fica muito extenso, né? Mas eu estou tentando baixar por PDF 2 livros que eu considero muito bons para os que quiserem com o tempo e se aprofundando mais, que é o natural, né? Até para deixar uma coisa clara para vocês, que a astrologia ela é considerada legalmente como uma profissão em âmbito federal, municipal, estadual, com sede alvará. Então, assim, o registro de profissão como astrólogo é reconhecido, né? Então, é uma atividade também como outra. Ao final do curso básico, eu vou dar um diploma de formação para todos que se formarem, né? Depois tem as especializações extensivas que eu vou oferecendo com o tempo para que vocês se desenvolvam mais, né? A astrologia sideral, eu já me apresentei em outros momentos na página, mas não é todo mundo que viu, né? Então, para me apresentar também, eu sou astróloga, não sou astróloga, tenho outras atividades, mas eu estudo astrologia há 32 anos e meio. É a minha vida, né? Eu comecei com quase 15 anos de idade e nunca mais parei. Eu me apaixonei. Quando eu vi, a primeira vez que eu vi um mapa astral calculado, eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, que aquilo era como se fosse uma missão na minha vida e acabou se tornando mesmo. Eu gostaria de ter mais tempo para me dedicar a tudo que a astrologia precisa, que ela merece, principalmente agora com a sideral, que é a evolução natural e uma certa revolução também. Não tenho só eu, é claro, tenho muitos outros astrólogos siderais, no Brasil não tantos, fora do Brasil muitos mais. Eu faço contato com astrólogos americanos e tudo, mas eu sei que nessa parte de cálculo eu estou mais adiantada, até porque o que eu sempre gostei de fazer na astrologia, desde que eu comecei a estudar na minha adolescência, foram os cálculos. Eu gosto de matemática, gosto de física, eu sei que parece esquisito para muita gente, mas eu também gosto da área de humanas também, mas o cálculo sempre foi uma paixão, né? Então, saber detalhes físicos também sobre os planetas, como eles se movimentam, a órbita, o tempo de cada um, eu acho que tudo é relevante, pela própria característica que cada um traz, e essa visão eu vou passar para vocês, com o tempo vocês vão entender aonde eu quero chegar, né? Mas, iniciando a história da astrologia, ela é tão antiga quanto a humanidade, né? O homem, desde que existe, os primeiros achados arqueológicos, o homem sempre faz algum tipo de desenho, sempre manifestou de alguma forma a sua relação com a sua tentativa de se relacionar com o universo, né? Com o sol, para saber o tempo, né? A lua, para ver ali melhores momentos
para plantar, para as cheias dos rios, né? E assim foram evoluindo. Nós já sabemos, né, isso é dado científico, isso não é suposição, que a Terra de tempos em tempos, ela passa por cataclismas, ela passou por vários, né? Então, até ela se estabilizar ao que nós vivemos hoje, então hoje nós alcançamos uma estabilidade, vamos dizer assim, no planeta, mas nunca se sabe, a gente não pode ter certeza de nada. Mas nós temos uma certa tranquilidade com relação aos dados que nós temos sobre a nossa forma de evolução, né? Porém, há pouco mais de 9.000 anos atrás, uns 10 mil anos atrás, houve um grande cataclisma e esses povos, né, que restaram, né, porque o mundo nunca acaba, né, então passar por uma grande transformação, isso daí é sempre passível, né, mas também acabar com o ser humano, da Terra, isso daí acho que é uma coisa para daqui milhões de anos, quando o Sol explodir, né, ou se tiver alguma alteração, mas até lá isso daí não é uma coisa para se ficar pensando, a gente não sabe ainda, né. Mas os seres, se eles tinham uma inteligência como a nossa hoje, também não sabemos, porque num cataclisma muito violento se perde tudo, fica soterrado, afundado e tantas coisas que eles estão encontrando agora, que a gente nunca imaginava que poderia existir, estão lá, né? Mas esses remanescentes, os mais inteligentes, eles foram para aquela região do Egito, onde construíram as pirâmides. Então, elas foram construídas propositalmente naquela região, porque é a região central do planeta, aquela parte da África onde elas estão. Como eles saberiam que aquela região é central? Então, já tinham uma inteligência, né? E como eles iam construí-las exatamente alinhadas aos planetas, né? Vênus, Júpiter. Então, elas estão lá para serem receptoras de energias para eles, né, que já migraram também já para outros lugares, mas para vocês terem ideia de que o homem sempre caminhou aliado às estrelas, né? Vocês podem ver nessa próxima imagem o planeta Terra, em cima todas as estrelas que formam as constelações. Então nós recebemos essas energias, né? Nós temos como se fosse um relacionamento, né? Todo o cosmos ele se relaciona. Então nós é que não compreendemos ainda, porque nós somos ainda, nosso grau de compreensão não chegou nesse ponto. Não sei ainda quando chegará, né? Não sei se isso daí é importante para o homem também, mas isso é um fato. Agora, nas comunidades, nas primeiras comunidades humanas, começaram a haver uma necessidade maior de observação das estrelas, dos planetas, então começaram a ter os primeiros astrólogos, né? Então, assim, eles eram, para ser um astrólogo, ele tinha que ser, assim, muito dedicado. Ele tinha que ter uma capacidade de conhecimento maior. Então, assim, a grande maioria deles, até pelo grau de dedicação, eram sacerdotes, eles eram médicos, eles eram engenheiros, né? Eles eram polivalentes ali de coisas que faziam e conheciam. E esses astrólogos, eles observavam várias coisas. Vocês imaginam, para você montar uma rota de um planeta, quantos anos e anos e anos tem que ficar observando aqueles mesmos astros, a passagem por aqueles mesmos locais, para se ter para se fazer uma média de conhecimento, né? Então eles eram destacados nas suas comunidades. Dentro dos achados arqueológicos, já chegamos à conclusão, por tudo que foi observado até hoje, né, não sei que apareça algum dado novo, que os primeiros povos a fazerem uma observação mesmo, a se dedicarem para valer mesmo pela astrologia, foram os sumérios.
Então os sumérios, eles foram primeiros de muitas coisas, né? Então temos que imaginar que naquele tempo o mundo não era tão populoso como hoje. Então não tinham assim tantas comunidades, né? Mas eles assim se destacaram muito. E um grande arqueólogo que foi a pesquisa, né, que foi um pioneiro no aprofundamento da pesquisa com os sumérios, foi o Zecharia Sitchin, que vocês veem agora na imagem, e ele escreveu inclusive alguns livros sobre isso, e o principal deles foi o 12º planeta, que fala sobre o planeta Nibiru, que vocês já devem ter ouvido falar, ou o planeta X. Teve um astrônomo antigo que ele morreu tentando provar a existência do planeta X e não conseguiu. Eu me lembro que alguns anos atrás, acho que em 2010, 2011, começou uma polêmica muito grande, até porque acreditava-se que o mundo ia acabar em 2012, né? Então assim, o mundo passou por uma revolução e nós estamos vivendo essa revolução. Mas acabaram, isso não existe, né? Então não tem nenhuma visão apocalíptica na astrologia, tá? Então esse planeta Nibiru, que seria o planeta X, era uma polêmica muito grande, até porque com a internet tem muitas pessoas que escrevem de tudo, com intenções mesmo de causar um frisson, né? Um pânico geral. E eu conversei até com muitas pessoas dessas, e uma delas até me confessou que isso daí era uma coisa planejada, uma coisa de uma energia pesada mesmo, de comando planetário, que tinha que deixar todo mundo achando que o mundo ia acabar, porque pessoas em pânico é o que o mal gosta, né, de ver todo mundo desesperado. Então o que acontece? Eu fiquei intrigada, porque o Zecharia Sitchin, os sumérios, enfim, tudo leva a você ter uma base de que pode ser verdade. Não nesses sites horrorosos, né, mas outros movimentos ali que falavam sobre a passagem do planeta e tudo. Então, a NASA e os astrônomos, eles ficavam muito mudos com tudo isso, até desmentiam, né? E o que acontece? Eu fui estudar astronomia. Já estou no meu 2º ano. E quando eu comecei a estudar, então eu achei que já todo mundo já ia falar que isso era um absurdo, que iam dar risada da minha cara. Não, eles falaram que era verdade. E, para completar, descobriram esse tal planeta, né? Então já sabem que ele existe, já foi levado a público, já é reconhecido por toda a comunidade, NASA inclusive, e sabem que ele é escuro, ele tem 10 vezes a massa da Terra, e ele é de difícil visualização, por conta de ser escuro, né? Então, mas não acho que eles dizem que ele tem uma órbita, vocês podem observar aqui a órbita dele, e o formato e que eles idealizam que ele seja, né? Essa imagem não é uma imagem real, claro. Então vamos aguardar. Então não acredito que ele vai bater com a Terra, nada disso, viu, gente? Mas só para vocês se situarem, porque uma coisa importante é a astrologia sideral. O objetivo dela é andar ao lado da astronomia. Porque quando nós nos distanciamos, né, porque antigamente não existia astrônomo e astrólogo, os dois eram uma coisa só, não existia astrônomo, tudo era astrólogo. Ele tanto observava os planetas, quanto ele dava uma característica para eles, da influência deles, qual seria a influência sobre nós, né? Aqui vocês podem ver a imagem do Sol. Eu vou contar uma coisa para vocês, né, já que vocês já são meus alunos. O Sol, ele não é dessa cor amarelo avermelhado. Essa é pelo calor que ele emana, nós acabamos percebendo essa cor. A cor real do Sol é verde. O nosso Sol é verde, é uma estrela de quinta grandeza, e por isso que essa cor predomina na nossa natureza, o verde, tá? E aqui vocês veem aqui alinhados os planetas, para vocês terem uma noção do tamanho e da ordem de cada um deles, né? Isso daí é obrigação.
certo? De qualquer astrólogo, não é só de astrônomo não, tem que saber a ordem dos planetas, do começo ao fim. E além desses planetas, nós não trabalhamos só com eles, nós trabalhamos também com protoplaneta, certo? Planetas anões, então assim, Quiron, Vesta, Ceres, estão inclusos aí nos nossos estudos, que vocês vão ver um pouco mais à frente, né? Então, no tempo antigo, eles achavam que tudo girava em torno da Terra. Isso era uma visão que existia naquele tempo, até porque eles tinham poucos recursos para ter um conhecimento maior, né? Mas assim, muitos deles já tinham uma noção de que não era assim, que era uma visão heliocêntrica, né? Depois que ela foi assumida, vamos dizer, mais adiante, né? Os gregos também tinham essa noção, muitos deles. Depois, no Renascimento, quando parou de queimar na fogueira, né, é que eles assumiram de vez. Então, naquele tempo, como eles tinham algumas dificuldades em se manter num território só, o homem tinha que migrar, porque assim, como a terra não tinha essa estabilidade, daqui a pouco tinha muita enchente, depois tinha muita seca, então eles iam mudando, os povos iam migrando. Então o conhecimento dos sumérios, ele foi muito aperfeiçoado, principalmente na astrologia, com os egípcios. Então, quando a astrologia chega no Egito, ela tem assim uma consideração, ela vai 1/8, 2 oitavas a mais do que os sumérios analisavam, né? Então, os egípcios utilizam muito ela. Eles são os primeiros a montar uma tábua de efemérides que vocês estão vendo aqui. Tábua de efemérides são as posições diárias dos planetas, certo? Aonde eles passam e aonde eles sempre passam. Então imagine o tempo que eles ficam observando para se chegar nesses cálculos, né? Nessas posições. Então a astrologia no Egito, ela toma vamos dizer assim, uma roupagem mais sofisticada, porque os egípcios, eles eram muito sofisticados, né? Então eles tinham conhecimentos que até hoje nós tentamos entender como que eles chegaram a esse ponto e não conseguimos, né? Então aqui na próxima imagem vocês veem o que? Isso aqui é uma carta estelar. Carta estelar, ela é muito utilizada pela astronomia, certo? Eu utilizo também, porque a gente tem que se situar olhando para o céu, né? Eu acho isso daí uma coisa que o homem perdeu e que não deveria. Porque o olhar para o céu, claro, a gente vive numa cidade, eu não sei se todos são aqui de São Paulo, provavelmente não, aonde a poluição ela dificulta um pouco, né? Mas eu sempre olho, eu sempre vejo quais as constelações que me orientam, qual o movimento do horário, dependendo do tempo do ano, onde elas estão, né? E aqui, agora vocês veem uma carta celeste antiga, como foram feitas pelos egípcios, né? Vocês veem a diferença, porém, com esses milhares de anos, né, ela tem muito nexo ainda, viu? Eles não eram bobos não, viu? Eles eram bem inteligentes mesmo. E aqui vocês podem ver os planetas, a Terra, certo? Numa visão geocêntrica. Então, assim, a visão geocêntrica, ela tem uma diferença da visão heliocêntrica. Então, assim, uma coisa é um sistema geocêntrico e um sistema heliocêntrico. Então, é muito diferente. Sistema geocêntrico é acreditar que tudo gira em redor da Terra, né? E o heliocêntrico é que todos giram ao redor do Sol, que é o correto. Agora, uma visão geocêntrica e heliocêntrica é diferente. Então, por exemplo, o Sol, se uma pessoa tivesse no Sol, sentado em cima do Sol, a visão que ela teria de todos os planetas seria heliocêntrica, a visão central. Porém, a nossa visão, nós estamos na Terra, a gente não pode ter nós não podemos nos basear
numa visão de quem está no Sol, onde nós nunca estaremos, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é o seguinte. Vocês veem, sabe quando vai viajar para o interior de São Paulo de carro, e vocês passam na estrada por aquelas fazendas que tem as cercas? Então, a cada posição onde está o carro, quando você olha para a mesma cerca, parece que ela está alinhada com uma parte diferente da paisagem. É a mesma coisa. Então, assim, da Terra, nós temos uma visão. E, assim, o ponto onde nós podemos observar é onde nós recebemos a energia. Essa é a principal diferença entre a astrologia tropical e a sideral. Porque o ponto de observação da Terra, ele foi alterado porque a Terra se moveu. Então, não podemos considerar uma recepção de energia de um ponto onde não somos observados nem observáveis, né? Então, essa visão geocêntrica de onde nós estamos, vocês podem ver aqui nessa imagem, né? É a luz do Sol em relação à Terra, é a luz que nós recebemos, é por onde nós recebemos a energia também. Nessa próxima imagem, vocês podem ver todas as constelações, uma abóboda celeste, né? Então, uma visão gráfica bem interessante. Nós temos oficialmente 88 constelações. Alguns clamam aí por umas 90 e poucas, mas assim, o que é oficial mesmo são essas constelações. O que os antigos já naquele tempo observaram? Que a luz do Sol, ela percorre em relação a nós, certo? Numa visão geocêntrica, nós recebemos a luz que nós recebemos é por uma determinada, sempre a mesma determinada região da abóboda das constelações. Então, essa região, nós chamamos de elíptica, é uma faixa, certo? É uma faixa zodiacal, que ela passa por essas constelações. Conforme a Terra se movimenta, nós vamos recebendo a luz, ela vai se inclinando para outras constelações, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Vocês podem ver aqui nessa próxima imagem, onde nós temos uma faixa iluminada, essa faixa aqui de constelações, vocês podem ver ali como já tem o Filcus ali próximo de Escorpião. Então, a luz já está muito pouco por Escorpião. Escorpião praticamente é um signo que afundou. Ele só tem 6 graus sendo iluminado na elíptica, contra 17 graus de Ofiucus. Então, ele não deixa de ser considerado Escorpião, porque esses 6 graus dele são muito potentes, certo? Sempre que um planeta, um ascendente, a luz do Sol, a Lua, faz uma órbita por Escorpião, é uma paulada de energia, né? E é energia de uma qualidade muito forte. Não são todas as pessoas e situações que ficam incólumes, né? Mas nós já compreendemos dessa forma, tá? Porque na astronomia eles consideram 24 constelações, vejam só. Porém, como 10 delas ocupam muito poucos graus, nós excluímos. Agora, tem 2 que nós incluímos porque já são mais relevantes. Uma delas é o Filcus e a outra, exatamente oposta, é o Órion, que eu já vou falar um pouco mais para vocês. Vocês veem agora nessa imagem aqui, de uma animação já com a Terra no centro das constelações, né? É muito importante a gente ter uma visão da astrologia, não só aquela coisa no papel e no gráfico, né? A gente tem que ter uma visão também multidimensional. Tem que ter uma ideia de que tem que ter aquela ideia também do planeta orbitando, das constelações, não é uma coisa estática, certo? Bom, depois do Egito, que isso há 4.500 anos, ela começou com os sumérios, depois foi para o Egito, depois, mais ou menos há 2.500 anos antes de Cristo,
ela chega na China, na Índia e para os maias, né? Na China, eles mudam um pouco ela, porque eles colocam outros animais, né? Eles dão uma característica diferente, mas vocês podem ver que eles trabalham muito com a questão da polarização, que a astrologia também faz muito, que eu também já vou explicar para vocês. Então, os chineses tiveram muitos observadores, astrônomos também do céu na antiguidade, que fizeram assim uma contribuição muito boa para a astrologia e para a astronomia, né? Agora, os hindus, os indianos, eles receberam a astrologia também incluindo novos dados. Eles foram muito inteligentes também. A astrologia védica, ela é diferenciada, porém ela é de uma riqueza, assim. Eu não me especializei em astrologia védica, que eu achei que ia bater muito de frente, iam ser muitos estudos para se organizar, né? Mas a astrologia védica, saibam que ela também trabalha com as posições siderais, ela não trabalha com as posições estáticas, né? E os maias foram bem interessantes porque eles fizeram uma astronomia, uma astrologia independente. Eles não foram influenciados, até porque geograficamente não tinha como, serem influenciados por outros povos, né, pelos egípcios, por outros, como aconteceu com a China e com a Índia. E com a Grécia também, que eu já vou falar daqui a pouco. Os árabes também. Agora, os maias, eles tinham sistemas muito sofisticados, observatórios e tudo, e eles, assim, tudo para eles era a Lua, certo? E Vênus. A base da astrologia deles era essa. Então eles faziam aquelas previsões. Vocês podem ver agora um calendário maia. Eles montavam esse calendário pelas passagens de Vênus. Assim, o planeta Vênus, a gente vai estudar quando for o momento dele. Vocês vão ver que fascinante que é a órbita desse planeta. Ele faz primeiro que ele é o mais quente de todo o sistema solar. A única vez que uma sonda tentou entrar, certo? Ela conseguiu, ela ficou acho que 6 minutos, se não me engano, depois eu vou pegar o tempo exato. Ela ficou muito pouco, ela foi totalmente desintegrada. Então vocês imaginam, sabe aquela pior cena do inferno mesmo? A pessoa cai, só tem vulcão, só tem lava explodindo. É Vênus. Então ele é de tal calor. Vocês imaginam a quantidade de energia que a gente recebe, né? Como se fosse um sol interno. Então, a órbita do planeta Vênus, ela tem um formato de coração. E esse coração vão fazendo flores, e essas flores vão formando uma estrela. E todo o estudo sobre o pentagrama que existe foi desenvolvido sobre a órbita do planeta Vênus. Certo? Ele é tido como protetor da Terra por várias doutrinas, né? Outros chamam de estrela de Afrodite, assim, ele comanda os ciclos da Terra, sim. Eu comecei a escrever sobre isso, eu coloquei 2 postagens, mas assim, tem que ser uma dedicação muito intensa, porque são muitas informações. Por isso que eu preciso formar classes que vão se dedicando, vão dando continuidade nesses estudos importantes, né? Então, os maias também têm uma coisa bem interessante que eu adoro, que são os signos maias, né? São os Qin, que eles colocam ali a respeito da personalidade, do espírito das pessoas. É tão bacana isso. Não sei se vocês já entraram alguma vez para saber sobre os signos maias, né? Então eles colocam o Qin, ele não é o seu signo da sua personalidade, ele é da sua alma passada. Aqui, todas as coisas que você deve deixar de ser para evoluir. E na sua evolução, desde que você deixe isso para trás, você vai desenvolver a sua personalidade, que é o guia. É bem interessante isso, né? Então, quem tiver aí um tempinho para ver, vale a pena. Até passei um link para vocês. Então, a astrologia no tempo antigo, ela assim,
no tempo muito antigo, né? Então eu atribuo ela, antigos são os gregos e os árabes, né? Muito antigos são os sumérios, os caldeus, os egípcios, né? Então o tempo muito antigo, né, nós tivemos ainda o desenvolvimento da astrologia pelo lado mais sábio, por um outro lado, com uma relação assim do desenvolvimento do próprio universo, que foi através da sabedoria de Tote, né, que era considerado um deus para os egípcios, e Tote ele também se sincroniza com Hermes Trismegisto. E Hermes Trismegisto relacionado a Mercúrio, ao planeta Mercúrio, ao panteão greco-romano. E Hermes Trismegisto, ele não foi um deus, nem uma pessoa, ele foi um nome, certo? Uma personalidade criada por vários sábios, onde eles escreveram uma composição de livros, assim, de muito conhecimento, de um conhecimento muito raro, e que até os dias de hoje eles impressionam, né? Então, tem o livro de Tote e tem outros livros dele, que para quem tiver interesse, eu posso passar para vocês também por PDF, né, que eu gosto muito. Então, as 7 leis de Hermes Trismegisto, ele acreditava que o universo, ele tinha uma lógica de organização e que o homem tinha que viver conforme essa lógica para ele ter um melhor proveito da sua vida. Então ele colocou as 7 leis herméticas, né, que eu coloquei aí na apostila de vocês, mas que eu vou explicar um pouco mais agora, né, à luz da astrologia sideral. Então a primeira lei é a lei do mentalismo, né, o todo é mente e o universo é mental. Então o que isso significa? Significa que a vida ela é sempre de acordo com o que você imagina sobre ela. Então você pode até ser diferente, certo? Você pode até ser uma pessoa melhor ou pior, mas se você imagina e se imagina de uma determinada forma, aquilo é que vai acontecer na sua vida. Então, tudo que nós observamos, que nós damos atenção, que nós pensamos sobre aquilo, aquilo acaba se tornando uma vida, né? Isso daí é a primeira lei. A segunda lei é a lei da correspondência. Então, o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como aquilo que está embaixo. Isso daí é o que mais se fala, né? Acho que isso daí é até na Bíblia, né? Já se encontra. Então, no princípio da astrologia, claro que nós aplicamos ao quê? A posição dos celestes, certo? Que comandam todos os ciclos de evolução. Desde aquela pequena célula que nós temos dentro do nosso corpo, até a nossa vida, uma nação, toda a evolução planetária. Então, assim, tudo tem um sincronismo, nada é aleatório no mundo. A terceira lei é da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Essa é, acho que, a lei que diferencia a astrologia sideral da tropical, porque é onde o círculo não se fecha, o movimento ele é sempre eterno e expansivo, né? Então o movimento circular tem uma hora que ele não vai se fechar, ele vai continuar numa espiral. E a espiral é o símbolo da vibração que cria a vida e é a continuidade do universo. A quarta lei é da polaridade. Então tudo é duplo. Tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Então isso é a máxima de toda a vida, não só para a astrologia. Na astrologia nós temos um grupo de signos. Antigamente, com a astrologia tropical, eu pensava que eram somente 6, mas 6 eixos, né, com 12 signos, mas não, são 7 eixos com 14 signos. Então todos eles formam uma polaridade. Então, por exemplo, Áries e Libra, né? Então Áries é tido como
um signo mais arrojado, mais dinâmico, mais agressivo, vai lá e grita e briga pelo que ele quer. E Libra é visto como mais diplomático, então ele tem uma coisa mais tranquila, ele tem outras características que são opostas a Áries, né? Então, pela astrologia e pela lei de Hermes Trismegistus, a lei da polaridade, não existe Áries e Libra. Existem, se você é Áries, você também é Libra. Se você é Libra, você também é Áries. Porque a polaridade, o ser humano completo, ele só existe polarizado. E se vocês observarem, tem muitas pessoas opostas, né, em características, e em muitos momentos elas agem dessa forma, de uma forma diferente, totalmente oposta do que ela faz, né? Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Então, o ritmo é muito importante a gente entender os ciclos, certo? E a astrologia fala muito disso. Então, os ciclos significa que não existe uma coisa só para cima, ou só para baixo, ou só bom, ou só mal. Então, os ciclos de altos e baixos fazem parte da vida. E é esse ritmo que mantém a vida ativa e dinâmica também. Assim como o nosso corpo tem determinados dias que eles inexplicavelmente estão mais favoráveis, você pode comer e beber o que quiser, outros dias não. Então isso daí é natural do corpo humano. E a vida também tem os seus ciclos altos e os seus ciclos baixos. Então a previsão astrológica ela tem muita utilidade nisso, na hora de prever os ciclos, né? Então quando você por exemplo, vai ter um ciclo desfavorável, está se aproximando de um ciclo ruim, assim, só o fato de você ter essa consciência, você já altera isso para bem, ou ameniza muito. Então a gente volta para aquela primeira lei do mentalismo, certo? Onde todo é mente, o universo é mental. Quando você tem uma consciência sobre um fato, sobre qualquer coisa que seja, você vai já operar uma mudança sobre aquilo. Tá? Vocês não veem o próprio átomo? Todo mundo microcósmico vai ser observado, se é observado pelo olho humano, ele muda de comportamento. Essa descoberta já era assim para o ser humano ficar boquiaberto e mudar toda a sua vida daqui para o resto do mundo, né? Mas as pessoas não dão atenção como isso, ela fica achando que isso é uma característica interessante do átomo. Ela não percebe que é o olhar que tem esse poder. Entende? Então, mesma coisa um ciclo positivo. Se você prevê um ciclo positivo, você pode ter muito melhor aproveitamento dele. Você vai bater nas portas certas, elas vão abrir para você, você vai começar uma coisa nova, aquilo vai ser bom. Agora, o que acontece com a maioria das pessoas é que quando vem um ciclo bom, ela se sente tão bem que ela só quer relaxar, ela faz uma viagem, ou ela compra uma caixa de bombom, fica vendo televisão, ela vai dançar. Então, assim, é o contrário, certo? Aí que entra a lei da polarização. Quando você está num ciclo difícil, é que você tem que fazer essas coisas relaxantes. Você tem que dançar, viajar, dar risada, beber com os amigos. Quando você está num ciclo positivo, você tem que aproveitá-lo sendo mais arrojado. Vai lá, é aí que é a hora de ir resolver um problema, aí que é a hora de você enfrentar uma oposição, uma dificuldade, porque você está numa fase que as coisas vão dar mais certo para você. Então essa é a lei do ritmo, né? A lei do gênero. O gênero está em tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Então isso é o mais óbvio de tudo, né? Tudo tem o masculino e o feminino sempre. E isso parece uma coisa facinha, né? Nossa, então, mas não é. Então as pessoas se perdem muito nesse equilíbrio, né, do masculino com o feminino. Então,
existe uma dificuldade, às vezes, em tomar uma decisão, por exemplo, tomar uma atitude, que tanto pode ser de um homem quanto de uma mulher. Então, tomar uma decisão, uma atitude é considerado uma característica masculina. Então, às vezes, um homem pode estar com uma dificuldade com o seu ser masculino, o que não tem nada a ver com sexismo nem com sexualidade, tá? E a última lei é a principal, que é a que fala do destino, que é a lei da causa e efeito. Então, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de casualidade, mas nada escapa à lei. Então, para compreender melhor isso aqui, a gente tem que entender o que é o destino e o livre-arbítrio. O destino é a lei. O livre-arbítrio, ele tanto pode te levar para o seu destino, quanto ele pode gerar vários graus de casualidade. Então, por exemplo, o seu destino vamos entender, o seu destino, por exemplo, é ser astrólogo. Aí você vai lá, estuda engenharia, você pode escolher estudar engenharia, você pode escolher abrir um restaurante, você pode escolher ter uma banca na feira, você pode escolher várias coisas. Você constrói o seu destino, você constrói as suas casualidades, né? Você tem uma causa e efeito sobre isso. Isso é vida também. Só que se não for a lei, que é o destino, todas essas coisas vão terminar, certo? O destino, ele é implacável nesse ponto, né? Ele permite tudo que você escolha, mas você não vai ficar muito tempo naquilo se não for a lei, né? Então, tem pessoas que elas passam, por exemplo, várias vidas, várias encarnações, com os mesmos objetivos, né? Porque chega aqui, ela se perde e não consegue levar adiante da maneira que queria. Então, eu não acredito muito nessa coisa do nosso lar, lá do Chico Xavier e tudo. Eu acho que para um determinado grupo de almas, não para todas. Eu acho que tem um universo enorme, tem almas que vêm de vários lugares inimagináveis, né? Então não é todo mundo que está sempre vivendo e morrendo aqui no planeta Terra. Então essa visão reencarnacionista que muitas pessoas têm, ela não é que ela é inválida, ela é muito pobre, certo? Então, assim, por que ninguém lembra de uma vida lá em Orion? Por que não lembra lá na outra bolha do universo, né? Então, eu acho assim que se fôssemos para nós lembrarmos, se fosse ter alguma utilidade na nossa vida atual, lembrar da vida passada, nós nasceríamos lembrando e continuaria a lembrança, né? Então, eu não acho que seja uma prioridade. Eu acho que a gente tem que lembrar da nossa meta, certo? O que a gente estabeleceu aqui, isso sim, né? Então, essas leis de Hermes Trismegistus, elas são muito sábias, não só para a astrologia, mas para muitas outras aplicações, né? E a questão da polaridade, porque ele fala muito dos opostos, das polaridades, né? Então, na astrologia sideral, nós descobrimos não, isso daí já existe há muito tempo, esse conhecimento. Inclusive, Nostradamus falava muito de Ophiuchus, né, do Serpentário. As duas novas constelações, que são, vocês podem ver aqui, as duas opostas, né? E elas são exatamente opostas no céu. Depois eu vou mostrar ainda mais um outro zodíaco para vocês verem. E o que é interessante é o seguinte: Ophiuchus, ele está na faixa zodiacal com 17 graus com os pés. Então ele tem um pé bem plantado, inclusive um na cabeça da constelação de Escorpião, né? Então ele fica ali com os pés. E Órion, no seu extremo oposto, ele está com a mão. Ele tem o braço erguido, que ele era um caçador, né? Ele é o símbolo do caçador. Tem o braço erguido com uma espada e um escudo. Então ele tem iluminado as mãos, enquanto Ophiuchus tem iluminado os pés. Então, vocês podem ver aqui a constelação de Órion. Ela é uma das mais visíveis no céu, porque ela é aquela que tem as Três Marias. Então, quando vocês olham para o céu, quando vem as Três Marias, pode observar que logo em cima
tem uma estrela bem amarela, que ela é bem brilhante, que é a Betelgeuse, que fica na constelação de Ophiuchus, e ele é acompanhado pela estrela Sirius também, que é a cão maior, também pertence a ele, né? Muito fascinante. Quando a gente chegar nesse momento aqui, vocês vão ver com bastante detalhes, né? Aqui, vocês podem ver aqui na abóbada das constelações, de novo, aqui dá para ver as constelações mais iluminadas, né? Vocês conseguem ver ali mais uma parte disso. E o principal de tudo, né, que eu gosto muito de estudar física também, é que já provamos, né, coisa que nunca se imaginava antigamente, né, eu vou dizer que eu sou do antigamente, não sou do tempo que não existia nem computador, nem celular, nem nada, né? Então, imagine, era uma coisa super cética, né, a respeito do destino, era um desafio ser astróloga, se chamar de louca, de tudo, né? Então, hoje não, eu vejo que a comunidade tem um respeito, principalmente assim, os mais altos, né? Não aqueles que ainda são imaturos. Então, já é provado que tudo no universo emite uma energia. E nós recebemos essas energias. O que Nikola Tesla já falava nos seus tempos, né, que todo mundo ria dele, está comprovado. Então, todos os corpos celestes emitem energias. Os planetas, cada um tem a sua música, eles têm sons. Já se sabe que toda a vida ela é criada a partir de uma vibração, né? E a única diferença é que o astrólogo, ele dá um caráter para essas energias, ele dá uma personalidade para elas, que nós aprendemos com os antigos a isso, né? E agora nós vamos entrar naqueles que realmente revolucionaram a astrologia, que são os gregos. Então, assim, a Grécia foi um povo de muita inteligência, assim, todo o nosso padrão político, não essa coisa horrorosa de política que a gente vê hoje, né, mas o padrão de como ela seria, se fosse correta, né, da civilização, né, de como a parte das leis, de julgamentos, de tudo. Então, assim, a Grécia, ela foi assim um berço das maiores mentes do mundo, certo? Nunca se juntou tantos homens sábios como no tempo da Grécia, certo? Eles foram realmente demais. E para a astrologia, quando ela chega nas terras da Grécia, eles não só na parte da astronomia, da observação, eles foram assim primordiais, né? Eles catalogaram as luas de Júpiter e tudo. Então os gregos foram realmente fundamentais, né, no aperfeiçoamento da astrologia nessa parte de observação. Mas na parte da característica, né, do caráter das energias, eles também foram os mestres do que nós trazemos até hoje, porque eles atribuíram o panteão greco-romano, né, dos deuses gregos e romanos, às características dos planetas. Então batizaram eles. Então, assim, isso é como diz o Joseph Campbell. Depois eu vou passar para vocês várias entrevistas onde ele explica todos os mitos, né, que é fantástico, são 6 entrevistas, e ele fala uma coisa que é muito, muito verdadeiro, que assim, os mitos, eles contam a história da alma do homem. Isso é que a gente não pode perder jamais, né? Então, dentro de todas as observações que eles fizeram, se destacaram vários nomes, né? Mas eu vou trazer o principal deles para nós, né, para a astrologia sideral, que foi o Hiparco. O Hiparco foi quem descobriu a precessão dos equinócios. Então vocês imaginam, naquele tempo, certo, de mais de 2000 anos atrás, ele já disse que a Terra, ele descobriu que a Terra tinha esse movimento de peão, né, do que ela faz, de tanto rodar, o eixo vai se inclinando gradativamente,
e que as constelações, nós teríamos outras constelações com o passar do tempo, elas iam sempre se movendo. Então ele já deixou isso catalogado lá nos seus conhecimentos, né? E o Hiparco, ele foi um dos principais, né, dentro da astronomia também. Então a astrologia nessa época, que ainda não tinha se separado da astronomia, ela fazia parte de observação, ela catalogou ali também os planetas com o panteão grego, né? Então eles, várias estrelas também, eles deram esses nomes. Só que o que acontece? Eles tinham que, para ter toda essa dedicação, eles eram financiados pelos imperadores, pelos reis, né? Então eles pagavam tudo, custeavam tudo, porque nunca a vida foi barata no mundo, né? Mas em compensação tinham que ficar lendo lá o mapa deles e ficar lá puxando o saco deles. Imagine que sofrimento que era ser um astrólogo nessa época. E eles faziam porque não tinham outra escolha, né? Já tem vários escritos encontrados que nenhum deles nunca gostou de nada disso. E aí o que acontece? Como ela era muito por esse motivo, porque era financiada, porque ela estava sempre atendendo ali os imperadores, os reis, então com a queda do império, ela também cai, né? Aí começa o quê? A perseguição da igreja, que quando entramos na Idade Média, certo? A Idade Média é aquele período escuro para tudo. Então, assim, algumas coisas eu acredito que o ser humano ainda não se livrou ainda da Idade Média na questão social e em muitas coisas, né? Foi assim um período tão ruim que acho que para queimar um karma desse ainda vai tempo, né? Então, durante esse período em que a astrologia teve que ter essa pausa, né, pelo lado dos gregos, do que eles estavam desenvolvendo, outros se destacaram. Então os árabes, como eles não tinham essa perseguição religiosa, eles começaram a se destacar mais, a se desenvolver mais com a astrologia. Então nós temos aí grandes nomes da astrologia árabe, que eles contribuíram, inclusive, para o Ocidente depois, né, que são reconhecidos. Agora, uma questão sobre a astrologia árabe é que eles trabalham muito aquele conceito de destino, né, do maktub, né, o que estava escrito. Então, eles têm uns pontos árabes, são chamados pontos árabes, onde eles acham, em todos os cantos do mapa, eles têm um símbolo que fala de tudo, fala de casamento, de nascimento, de morte, de trabalho, de tudo, né? Tem estrela para tudo ali, tem pontos para tudo. Então eu particularmente, eu considero uns 2 pontos árabes só, que é a roda da fortuna. Não trabalho muito, com astrologia sideral eu até tirei esses 2 pontos também. Porque nesse tempo, assim, os povos árabes, eu sou filha de árabes, tá? Então não é uma coisa preconceituosa, não. Então os povos árabes, eles têm uma forma muito rígida de pensar. Às vezes não é por mal, é a forma como eles são, né? Então eles são muito deterministas, né, nessa parte. Nós no Ocidente, nós trabalhamos com um conceito de liberdade maior, diferenciado. Então eu não acho produtivo ficar ali, olha, o seu ponto de morte é esse, o seu ponto de casamento é aquele seu... Não acho que seja, né? Eu já verifiquei muitas coisas que procederam, mas eu prefiro trabalhar com a parte ocidental. Agora, durante o período da Idade Média, não ficou parado na obscuridade, não. Tivemos os defensores da astrologia, certo? São Alberto Magno, que vocês estão vendo na foto, ele foi um defensor assim de brigas públicas acirradas, de julgamento, e ganhou a causa. Ele conseguiu ali mostrar, provar que a astrologia ela era um conhecimento que se equivalia a Deus.
e que os astrólogos tinham muito valor. Ele resgatou os conhecimentos dos gregos, resgatou o conhecimento dos egípcios, dos árabes, e ele ainda mais colocou os astrólogos nas universidades para ensinar, sabe o que, matemática. Então ele foi esse vitorioso, né? Aqui vocês podem ver também Santo Agostinho, foi um grande astrólogo, um grande estudioso de astrologia. São Tomás de Aquino também, vocês estão vendo agora. Então, assim, passamos esse período escuro e entramos no Renascimento. O Renascimento foi, assim, uma fase muito boa, certo, para a astronomia e para a astrologia, porque também foi um momento onde elas se separaram, tá? Então, um pouquinho mais para frente, quase no finalzinho, né? Então, a astronomia, ela parou de ser ameaçada, né, de ser queimada na fogueira. Podemos começar a falar ali sobre a visão heliocêntrica, né, onde nada, não era mais aquela coisa, tudo gira em volta da Terra, não tinha mais aquele dragão que cai no precipício. Então, fomos mudando todos esses conceitos. E aqui vocês podem ver grandes nomes ali, Tycho Brahe, Newton, Ptolomeu, vários, né? Que todos eles foram astrólogos e astrônomos, todos eles, certo? Nenhum deles aqui era cético. Então, mesmo no curso de astronomia, quando eu vou lá, se alguém fala que era só astrônomo, eu brigo e eles reconhecem, né? E de todos eles, o Newton é mais do finalzinho do tempo de todos eles, né? Então o Newton foi o que sofreu mais, porque no tempo dele, os outros, ninguém enchia muito o saco, porque eles ainda eram financiados, né? Pelos reis, pelo tudo, faziam um mapa, né? O Tycho Brahe, nossa, ele era um super observador, e ele lia o mapa lá do rei, davam risada, bebiam até, morreu bebendo na mesa, né? E o Newton, ele foi mais sério de todos eles na postura, porque como já estava aquela coisa cética, falando super mal da astrologia, ele defendia, inclusive os movimentos do planeta Vênus, ele era aficionado, ele deixou vários estudos sobre isso. E de todos eles, na minha opinião, foi um dos melhores, porque não existia física no tempo dele. Imagina um cara sozinho estabelecer todas as leis da física. Imaginem, né? Agora, de todos os nomes dessa época, para a astrologia, quem mais se destacou foi Nostradamus, né? Nostradamus, que vocês veem aqui, ele tem, assim, como a mídia, porque assim, a mídia não é uma coisa que existe de hoje, o pessoal fala mal, que mente, a vida inteira foi assim. O ser humano, ele tem um dos vícios dele horríveis, é ser mentiroso, né? Então vai lá, conta uma mentira, exagera, deixa por aquilo mesmo, não desmente. Então, assim, tem centúrias que nunca falaram de que vai acabar o mundo, de que isso e aquilo, coisas que falam que ele viveu, que ele fez, que não fez nada daquilo. Então, tem que ser muito seletivo, né, com as coisas que saem dele. No meu tempo, da minha adolescência, não tinha internet e se falava muito pouco, tinha biblioteca, né? Na biblioteca, sim, eu peguei um livro bem grossão dele, uns 5 dedos de altura, e li esse livro. Ele veio de uma das primeiras traduções, né? Então, assim, ainda colocava a centúria original, e o escritor que fez o livro, ele respeitou esse pensamento, não é que nem hoje, o cara escreve lá, não são palavras dele, né? Só para ilustrar. Então, 1000 cairão à sua direita, 1000 à sua esquerda, que nem Bíblia, né? Aí o cara vai lá, gente, o mundo acabou com 1000 nos Estados Unidos, mas eles colocam nomes que não estavam. Então eles falam, o homem do chapéu de 3 bicos, não, é o Papa. Então o Papa vai morrer, ele nunca escreveu o Papa vai morrer. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então o principal, que o Nostradamus, ele era astrólogo mesmo, tá? Astrólogo de carteirinha, ele lia mapas e tudo. Ele era médico também, ele era assim, ele estava seguindo na tradição do astrólogo, né? E ele escrevia centúrias, porque na época dele também se vivia muita repressão. Não se podia falar as coisas tão abertamente, né? E ele passou por um problema,
muito sério, perdeu toda a família e ele começou a ficar muito recluso. Então as pessoas atribuíam coisas um pouco mais, né, místicas do que realmente são. Mas o principal dos seus escritos, né, para nós, são os mapas, vários escritos que ele deixou sobre o Filcus, sobre o Serpentário. Ele tinha paixão por essa constelação. E ele escreveu muito que quando nós tivéssemos, quando o conhecimento da constelação da serpente, né, do signo da serpente, viesse para o homem, aí seria justo no momento das grandes mudanças boas na Terra, certo? E ele deixou muita coisa, e assim, só vê essas coisas quem vai lá no fundo, cutuca, pesquisa, que nem eu. Agora, se você ficar só nas primeiras pesquisas dele, só sai lá, o mundo acabou, apocalipse, não sei o quê. Tem gente que só vive disso, né? Só vive de pouca informação para formar um quadrado de ignorância. Ela tem 4 coisas sobre o assunto, ela fecha um quadrado e aquilo está suficiente para ela, né? Então, de Nostradamus, depois dele, né, nós tivemos um período mais escuro ainda da astrologia, onde ela caiu numa coisa mesmo de superstição, de desacreditada total, né? Então, assim, ninguém queria nem ouvir falar. Aí, no final do século XIX, ela ressurge na Inglaterra e na Alemanha. Então, esse modelo de mapa que vocês estão vendo aqui são um dos primeiros dessa nova fase da astrologia, certo? Onde ela vai por uma linha mais humana, nessa questão de ser focada no ser humano, sai daquela coisa de rei, de imperador, de prever enchente, de não sei o que, sai disso e vai para o lado do ser humano. Então vai lá explicar por que o Joãozinho gosta da Mariazinha, qual o trabalho que vai ser melhor para a sua vida. Então ela vai para o lado do autoconhecimento, né, nesse ressurgimento, né? E um dos grandes da era moderna, utilizadores da astrologia, gostavam muito, utilizavam no seu trabalho, inclusive, foi Jung. Ele trabalhava não só com astrologia, mas com vários símbolos. Trabalhava com tarô, trabalhava com as mandalas, ele trabalhava com os anjos. Então, assim, ele foi uma mente totalmente ligada, né, que trouxe essa contribuição para o autoconhecimento para nós. E eu sigo muito essa linha no meu trabalho, na linha de símbolos. E na última parte do curso, quando vocês vão saber sobre as tabelas dos astrosímbolos, né, como que todos os símbolos se conversam com a astrologia, vocês vão entender ainda mais tudo isso, né? Agora vocês podem ver um mapa moderno de hoje em dia, né, como ele é. Então o mapa, assim, ele é uma mandala, né, ele tem um poder também de conectar, né, o homem com o cosmos, eu acredito. Então esse é um mapa normal, né, de como é um mapa tropical. E aqui vocês podem ver agora um mapa sideral, com todos os signos siderais, né? Inclusive ali com a divisão correta. Vocês podem ver ali que na divisão não são, vocês podem ver a diferença, né? Que o primeiro é dividido exatamente em 30 graus cada signo. Na astrologia sideral não, vocês veem o tamanho correto de cada constelação, porque nós respeitamos a constelação. Não pode, porque a faixa zodiacal é uma coisa inventada pelo homem, porque ele não conseguia saber cada grau dos planetas onde estavam. Então ele criou essa faixa imaginária, dividiu ela em 12 e 30 graus, para astronomicamente ver a posição dos planetas. Depois, ainda no tempo antigo, quase muito antigo, veio uma nobre lá das terras do Oriente, e ela decidiu transformar num oráculo a astrologia. Então ela achou que pegar aquela divisão ficou estabelecido daquela forma. E já era uma discussão muito séria, né, entre os gregos, que assim, eles não tinham opção, porque com a falta de equipamentos daquele tempo,
eles não tinham com certeza aonde estavam os planetas, então eles precisavam dessa divisão, mas eles já meio que se arrependiam, né? Agora, hoje não, nós temos equipamentos, nós podemos ver com nitidez, né? A posição, não precisamos mais de uma faixa imaginária, porque a recepção de energia, imagine Virgem, a constelação de Virgem, ela ocupa 43 graus da elíptica, sendo que a elíptica, claro, como a circunferência são 360 graus. Então, dependendo da constelação, cada uma tem a sua influência e a sua energia, né? Então, eu termino essa aula da história da astrologia por hoje. Fico à disposição de todas as dúvidas de vocês e no começo da semana eu já vou postar a próxima aula também. Fiquem na luz, muito obrigada.